depressões, são crianças que não têm mais papai, não têm mais mamãe, e nem tem como estudar. São crianças que não têm estudo, são crianças que praticamente, aos olhos humanos, não têm futuro, mas Deus, com certeza, está olhando por cada uma. Amém? Posso? Tchau. Veja, Boko Haram mata cristãos no norte da Nigéria. Extremistas islâmicos ateiam fogo à igreja na cidade de Madagali. Eles decapitaram homens e violentaram mulheres sexualmente. Samara Leitão, diretamente da revista Gazeta do Povo. Massacre de cristãos por parte de extremistas muçulmanos e terroristas acontecem diariamente nas regiões norte e central da Nigéria nos últimos anos. A Nigéria tem uma população de mais de 211 milhões de habitantes, divididos quase igualmente entre cristãos e muçulmanos. Os cristãos vivem predominantemente no sul e os muçulmanos no norte. De acordo com a organização cristã Portas Abertas, 79% das mortes de cristãos no mundo ocorreram na Nigéria entre 1º de outubro de 2020 e 30 de setembro de 2021. A cidade de Madagali, pelos extremistas, a cidade de Madagali é controlada pelos extremistas desde a semana passada. Segundo o sacerdote de porta-voz da igreja da cidade, Gideon Obzwagi, dezenas de pessoas foram mortas e edifícios ligados à igreja foram queimados. Os responsáveis pelas mortes são extremistas islâmicos do Boko Haram, cujo objetivo é a criação de um califado, como implantado no Iraque e na Síria entre 2014 e 2015. O líder da milícia local, Abdullah Karu,
desde que a polícia matou, em 2009, o então líder fundador do Boko Haram, Mohamed Youssef, os radicais mantêm uma sangrenta campanha que se intensificou nos últimos meses. De acordo com os dados do governo nigeriano, em 2014, o grupo islâmico matou cerca de 3 mil pessoas e mais de 12 mil desde 2009. Boko Haram, traduzido de forma livre, significa a educação do Ocidente é proibida. A partir da situação atual, é provável que ainda mais mortes a cristãos ocorram caso o governo nigeriano e a imprensa global não abram os olhos para o que está acontecendo. Segundo fontes locais, os homens armados também atacaram outras comunidades cristãs em Garda, no estado vizinho de Aldanatá, sequestrando armazéns e incendiando casas sem causar vítimas.
Glória a Deus, aleluia, porque eu estou na caixa. Amém, amados. Enquanto eles estavam fazendo a encenação aqui, teatral, né? Vocês viram que estava passando algumas imagens atrás, né? São imagens reais, né? Dos ataques. Glória a Deus. Amém, amados? Você já imaginou você tá assim, livremente, adorando ao Senhor em um lugar e de repente chega um grupo extremista desse e sai atacando tudo e todos? Não, eu não desejo isso, é para ninguém, para nenhum de nós. Mas infelizmente, essa é a realidade dos nossos irmãos da igreja perseguida. E aí, que sejamos sim como uma luz, amém? Brilhando em oração, doando, né? Ali, deixaram lá no canto, tem que botar mais para cá, engajando. E aí, antes de chamar as crianças para elas estarem ali, porque a Ariana, ela precisa se trocar, que ela que vai estar com as crianças, eu queria convidar a igreja para a gente fazer rapidamente uma breve oração, né? Uma breve oração especificamente pela Nigéria e o oeste africano. Amém? Orar especificamente pela igreja do Senhor nesses lugares. E logo em seguida a gente vai estar dando continuidade, né? Toda a oferta levantada hoje, como a gente sempre faz anualmente, essa oferta ela tem um destino para missões, tá certo? Ela é destinada para missões. E esse ano, ela não, porque a Portas Abertas, ela deixa as igrejas muito à vontade. Não é algo obrigatório, as ofertas não é algo que eles exigem, eles sugerem. Mas a gente está com um missionário, né, necessitando urgentemente. E esse missionário já nos abençoou aqui ano passado, por algum tempo. E a gente sentiu no coração de abençoá-lo, aproveitar o momento de hoje. Amém? E as ofertas que serão aqui destinadas, que a gente vai analisar. Né? Eu espero que essas ofertas realmente sejam, né, bem de acordo com aquilo que ele está necessitando. Ele está passando por um problema de saúde bem delicado, né? Pretende casar, está em construção da casa, é um missionário ativo na obra, tem viajado o Maranhão inteiro. E aí ele está precisando, sim, de uma ajuda financeira. Então, nós sentimos paz em que esse ano, as ofertas que seriam destinadas a Portas Abertas, a gente vai estar abençoando o irmão. Amém? Porque é um missionário também. Amém, amados? E é como eu falei, mas não é para Portas Abertas. A Portas Abertas, ela não exige. Né? Ela não exige, ela só apenas sugere. Se a igreja fica muito livre, muito à vontade para fazer o que quiser. Tá certo? Ok? Vamos nos colocar rapidinho e a gente vai estar orando pela Nigéria e o oeste africano, tá certo? Depois eu vou fazer, como eu disse para você, lá nos grupos da igreja, né, no WhatsApp. Nós vamos estar colocando os pedidos específicos. Gente, tem pedido demais. Né, que a agência ela disponibiliza no seu material para a gente estar orando, tá certo? Então, feche os olhos nessa hora e comece a levantar sua voz em oração. Se tiver uma música aí de missões, pode botar, Igor, por favor. E você vai interceder nessa hora para que Deus continue edificando essa igreja ali na Nigéria, continue edificando a sua igreja no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Vamos nos colocar de pé, gente, que orar em pé é melhor. Orar sentado nos deixa cansado, fadigado, e a gente não expressa verdadeiramente a nossa oração, tá certo? Então comece a orar agora, peça ao Senhor pelos nossos irmãos da igreja perseguida. Apresenta agora em sua oração a Nigéria, o oeste africano, essas famílias que têm sido alvejadas por esses grupos extremistas. Que Deus tenha misericórdia, traga esperança em meio a todas essas circunstâncias tão difíceis que essas vítimas, por meio da violência, têm experimentado. Que o Senhor possa prover, possa trazer uma provisão física, uma provisão espiritual, uma provisão material para eles, em nome de Jesus. Abaixa, irmão.
misericórdia. Amém, Senhor. Pai, nós como igreja, Senhor, nós nos levantamos agora em uma só voz, em uma só oração, Senhor. Nós oramos agora pela igreja ali na Nigéria. Nós oramos pela igreja, Senhor, no oeste africano. Oramos pela igreja na China, na Coreia do Norte, na Coreia do Sul, no México, no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer lugar dessa nação, Senhor, em qualquer lugar desse mundo. Nós nos levantamos agora como intercessores. Nós clamamos, Senhor, pelos nossos irmãos, que o Senhor venha edificar a tua igreja aqui na terra, Pai. Que a igreja não venha se perder, que a igreja não venha se corromper, mas que a igreja seja despertada, Senhor, a continuar firme, mesmo em diante das adversidades, mesmo diante da morte, mesmo diante das pestes, mesmo diante das circunstâncias dessa vida presente. Oh, Senhor, nos sustenta, Senhor. Nos sustenta, Senhor. Que nós não possamos retroceder. Que nós não possamos olhar para trás, assim como a mulher de Ló fez. Mas possamos olhar para frente, seguir avante para o alvo que é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Pai, haja provisão espiritual, haja provisão física. Oh Deus, haja multiplicação, Pai, por meio de cada oferta, por meio de cada oração, por meio de cada intercessão, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, dos teus filhos. Pai, oramos por aquelas mulheres que ficaram viúvas, Senhor, por aquelas crianças que ficaram órfãs, Senhor. Deus, seja o pai, seja a mãe, seja a pessoa que vai sustentar, Senhor, essa criança. Deus, levanta homens e mulheres, Senhor, para manter, Senhor, em oração essas vidas. Senhor, tenha misericórdia, Deus. Nós não entendemos nada disso, nós não entendemos os acontecimentos, mas nós continuamos crendo que o Senhor está no controle. Que nenhuma arma forjada, Senhor, vai prevalecer contra a tua igreja, Pai. Oh Deus, que nós possamos estar andando na contramão desse sistema, que nós possamos fazer a diferença, Senhor, mesmo taxados, mesmo sendo ridicularizados, mesmo sendo menosprezados, mas que nós possamos continuar firmes, Senhor, em nome de Jesus. Nos tira do lugar do comodismo, nos tira da apatia espiritual, Deus. Nos move, Senhor, para que nós possamos fazer algo. Oh, o Senhor conta conosco nesse tempo, Deus. O Senhor conta com a tua igreja. O Senhor conta contigo. O Senhor conta contigo, meu irmão. O Senhor conta contigo, minha irmã. O Senhor conta contigo. Aleluia, 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 aleluia. E que você possa dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Você pode dizer isso? Diga a Ele: eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Que você verdadeiramente possa fazer das suas palavras algo real e na prática. Amém? Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Toda a honra, toda a glória seja dado a Ele. Podeis assentar. Amados, também quem quiser, quem não tem acesso às revistas da Missão Portas Abertas, se você desejar, eu não disponibilizei esse ano para cada um, porque alguns aqui já são parceiros da Portas Abertas, mas você pode me procurar no WhatsApp ou pessoalmente, e eu vou lhe dizer como você pode fazer parte, tá certo? São revistas gratuitas que nós recebemos, ela vem apenas um valor, uma oferta específica para uma região tal, para um projeto tal. E nós não somos obrigados a pagar aquele valor, aquele boleto. Mas caso você queira ser um parceiro da Missão Portas Abertas, existe, gente, valor de R$5 para cima. Eu acho que até menos tem. Você é que vai estipular: eu quero
contribuir mensalmente com R$5. Você vai lá, faz seu cadastro e eles vão emitir o boleto e vão mandar para você. Ou via e-mail, ou pelos correios, tá certo? Então, é de acordo com a sua necessidade, a sua disponibilidade, tá certo? Então, com muita alegria, nós vamos depositar, né, devolver os dízimos e as ofertas. Amém? Glória a Deus. Solta o som aí, moço. Amém, glória a Deus. A oferta é no gasofilácio. Era isso, Tereza, está perguntando? Era isso que você estava perguntando? É ali. Amém, glória a Deus. A oferta é no gasofilácio. Amém? A pessoa responsável, né, pelos dízimos e as ofertas da igreja, depois ela vai estar contabilizando e eu sempre boto nos grupos, né? O valor foi tal, vai ser destinado para isso, para aquilo. Amém? Das ofertas, viu, gente? Os dízimos não, é as ofertas. Amém, glória a Deus. Aleluia. Eu queria convidar as crianças para nós estarmos orando, intercedendo por elas. Tem muitos países ali para vocês orarem hoje. Amém, glória a Deus. Botar esse povinho para orar, gente. Amém. Menos celular, menos joguinho. E ganhar mais tempo em oração, intercedendo. Amém, gente? Quem ora em casa aí, hein? Ei, vocês, quem ora em casa? Amém. Tu não ora não, Daniel? Então, levante a mão, amigo. E Gabriel, faltou você aqui, Gabriel. Vem cá, José Gabriel. Gabriel também já é um intercessor, gente. Aí eu digo, vamos orar para dormir. Aí ele, não, eu olho. Aí eu deixo ele orar, né? Faz a oração dele. Mas é assim, amados. Precisamos semear na vida dos nossos filhos isso, amém? E que hoje elas serão ali ministradas por meio daqueles estudos. E que elas também elas possam se tornar intercessoras das crianças da Nigéria, né, da África. Lá vem mais uma, vamos esperá-la. Né? Amém? Glória a Deus. Amém. Estenda a sua mão para cá e vamos estar orando por eles. Deus, muito obrigada, Senhor, por esses pequeninos, Deus. Nós somos gratos, Senhor, pela vida de cada um, Pai. Que o Senhor possa continuar sustentando, abençoando, Senhor, guardando, Senhor, de todo o mal. Deus, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, desses pequeninos. Quando seus pais não estiverem por perto, eles possam ter o temor ao Senhor. Eles possam agir, Senhor, de acordo com aquilo que é ensinado em casa, Senhor. A obedecer, a cumprir o ID do Senhor, Pai, aonde estiverem. Deus, como igreja, nós intercedemos e oramos. Guarde, Senhor, na escola, aonde quer que eles estejam, Pai. Quando nós não estivermos presentes, o Senhor, Pai, possa continuar guardando. Pai, que essas crianças possam ser ministradas hoje à noite, ali, Senhor, na salinha. Que elas possam ter consciência, Pai, como é a realidade das crianças na África, na Nigéria. Crianças que não têm pais. Crianças que não têm o que comer, crianças que não têm o que vestir, crianças que não têm como estudar, Senhor. Crianças que não têm um privilégio, Pai. Aquilo que as nossas crianças hoje têm. Que elas possam dar valor àquilo que os pais têm proporcionado. Aquilo que os pais têm se empenhado, Pai, a fazer sobre as suas vidas, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém? E aqui a gente vai chamar a missionária, né? A missionária Nira. Amém?
Nira que vai estar ministrando hoje uma palavra específica, com certeza, vinda dos céus. Amém, amados? Para quem não conhece, a Nira é a nossa missionária, né? A missionária da IBR, a missionária da PEC, que é uma outra agência missionária, amém? Que cuida das crianças desse Brasil, que tem sido referência no nosso Brasil, principalmente também no nosso Maranhão. Para quem não conhece a PEC, acesse também a PEC, vai lá e aprenda. Né? E a Nira, ela vai contribuir hoje, né, acerca dessa palavra. E eu deixei ela muito à vontade. É algo também que a Missão Portas Abertas nos deixa muito à vontade. Ou, né, pregar uma palavra a qual eles nos indicam, ou trazer um missionário de fora e tal. Eu queria muito poder um dia, quem sabe, né, trazer um missionário da própria agência Portas Abertas. Não é fácil também, porque a agenda deles é meio que complicada. E também fora, gente, que é longe, né? Você trazer uma pessoa de longe é muito caro, né? Mas glória a Deus pelos missionários que têm se levantado. São poucos na nossa igreja, mas o Senhor tem honrado cada um. Amém? Vamos colocar de pé só para esticar as pernas mais um pouquinho. Vocês não estão cansados? E vamos estar orando pela Nira, abençoando ela. É uma missionária também, está fazendo a diferença lá em... Como é o nome do lugar, amiga? Rosário. Tem sido uma missionária ali em Rosário. E aí a gente vai estar orando por ela. Amém? Glória a Deus. Pai, muito obrigada, Pai, pela vida da Nira, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem contado com ela, Pai, assim como ela tem contado com o Senhor, diante de todos os desafios que ela tem enfrentado. O Senhor tem sido fiel, Pai. O Senhor tem levantado mantenedores. O Senhor tem levantado intercessores para abençoá-la. Pai, muito obrigada pelo seu sim, Deus. Muito obrigada pelo seu dispor. Muito obrigada pelo milagre que é a própria Nira, Senhor. Pois o milagre, ela está aqui, Senhor, real, vivo em nossas vidas, Senhor. Obrigada pelo tempo que ela tem passado conosco, pela disponibilidade em nos abençoar, com uma palavra, Senhor, com uma ajuda, Senhor, com a sua liderança, Pai. Muito obrigada. Obrigada, Senhor, e que o Senhor continue usando. E que nós possamos ouvir não apenas aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós necessitamos. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor, igreja. Amém? Podem sentar. Tu queres o quê? Graça e paz, amém? Amém? Glória a Deus. É uma alegria estar aqui com os irmãos mais uma vez. É sempre bom, é sempre um privilégio, né? Poder servi-lo. Então vamos para hoje, né? O DIP, Domingo da Igreja Perseguida. Nós vamos pensar em um assunto, em um tema, na verdade. Vocês vão pensar juntamente comigo sobre o seguinte tema. Estou envolvido com missões? Uma pergunta para pensarmos, né? Para refletirmos. Estou envolvido com missões? E só para a gente ter uma base bíblica, muito embora a gente não vai destrinchar esse texto, mas nós vamos abrir, vamos ler Romanos 1, 16 e 17, rapidamente. Amém? Meus papéis, para não cair. Todo mundo? O texto diz assim, ó: pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Muito bem, então, como eu falei, a gente não vai pregar em cima desse texto, destrinchar, esmiuçar, falar sobre ele, mas nós vamos pensar sobre quem escreveu esse texto. Todo mundo sabe que foi o apóstolo Paulo, muito bem. E o apóstolo de Cristo, Paulo, que não apenas viveu perseguição, já que o nosso foco hoje, né, são as igrejas perseguidas. Paulo foi um apóstolo de Cristo que não apenas viveu isso, como também ele mesmo foi um perseguidor. Olha só, que intrigante. E quando ele diz, não me envergonho do evangelho, ele está confirmando, testemunhando a sua fé, né, diante de todos. Ou seja, ele está dizendo que não tem vergonha daquele que ele tinha antes. Ora, Jesus, né? Esse aí, o mestre, o Senhor, o Messias, meu? Não. Esse aí não. Então, Paulo provavelmente tinha vergonha de dizer que Jesus era o Salvador, o Messias. Por conta disso, ele perseguia a igreja. Ele achava que estava fazendo uma grande vantagem, uma ajuda para Deus. Ele achava que estava fazendo o certo, dando uma ajuda para Deus. E com isso, aprovou a morte de discípulos, como foi o caso de Estevão, em Atos 7:58. E Paulo, então, diante desse texto que nós lemos, nós só podemos entender que houve uma transformação muito grande na sua vida, a ponto dele dizer, não me vergonho, a ponto dele mostrar que estava o quê? Sedento, mostrar-se de fato desejoso por levar aquilo que aconteceu com ele. Aquela transformação que ele experimentou, ele queria, ele não podia mais perder tempo, queria levar aos outros. No versículo 11, ele diz, né, desse mesmo texto, desse mesmo capítulo, diz que desejava ver os irmãos de Roma. E ele estava desejoso de ir até os confins da terra. Eu acredito que se deixasse Paulo vivo, mais um tempo ele ia ser o descobridor do Brasil. Ia parar aqui no Brasil, porque ele tinha muita sede de levar essa transformação, essa mudança. E no versículo 14 desse mesmo texto, ele diz que ele é um devedor de apresentar esse Deus maravilhoso. Ele era um devedor, ou seja, ele se sentia culpado, ele queria fazer algo com urgência. Isso é amor. Então, o envolvimento com missões, queridos, começa com o amor. Amor aos perdidos, amor ao próximo. E gratidão pela salvação recebida. O Senhor, por sua graça, nos alcançou, sem merecimento algum. E essa transformação de Paulo foi importante. Tanto é que o livro de Romanos serviu como transformação para muitos escritores que já viveram antes de nós, que pais da igreja, como Martinho Lutero, que teve a sua vida transformada lendo Romanos, Agostinho, e tantos escritos, tantos estudos acerca desse livro. Se vocês tiverem oportunidade de estudar o livro de Romanos,
é assim excelente, é um dos principais livros do Antigo Testamento. Tudo isso porque um homem experimentou a transformação e ele mesmo queria se envolver nesse ministério de missões, transformar vidas. E se colocar no lugar dos outros, sentir a dor dos outros, amar. Então, como eu falei, é o tema, né? Eu estou envolvido com missões. Paulo nos dá um exemplo. Então, como saber se eu estou envolvido com missões? A IBR, como saber? Cada um de nós, como saber se eu estou envolvido com missões? Primeiro, quando eu me coloco para orar. Quando eu sinto a necessidade de orar. Quando eu me sinto incomodado para orar por um missionário, por famílias, por povos, por esses povos alcançados, sofredores e aqueles povos ainda não alcançados. Quando eu me disponho a orar, eu estou envolvido com missões. E aí você diz assim, mas eu não sei nem orar. Até esqueço de orar. Tantas coisas que nos impedem, que vêm como desculpas para não orar. E eu costumo pensar comigo mesmo, se a gente for orar, eu já não vou ter tempo de fazer outras coisas, porque tem coisa demais para orar. A gente vira para um lado, para o outro, tem sempre uma situação para orar. Então, eu dizer que eu não sei, não tenho por que orar, é um problema de crente, para crente, né? Isso é um problema. Porque 1 hora é pouco para orar. É preciso organizar tempo. Está dirigindo, ore. Está varrendo a casa, ore. Está tomando banho, ore. Às vezes eu chego em casa, aquele chuveiro bom, lá em casa, em Rosário, eu digo aquela água, Senhor, muito obrigada pela água. E aí, oh Deus, tem misericórdia daqueles que estão sem água, estão com sede, não têm o que beber. E tem misericórdia daqueles que já estão recebendo água demais e já está tendo desabamento. Então, uma coisa vai puxando outra e tem muita coisa para orar. Então, a gente não pode ter desculpas para dizer que não tem como orar. Então, pense nas necessidades. Você não tem necessidades? Você não tem sonhos? Você pensa em ter algo para a sua família, para você mesmo? Coloca isso diante de Deus para os outros. Pense nos outros como se fosse você mesmo. Essas necessidades, saúde, provisão, o que mais? Proteção, harmonia na família, os estudos, a profissão. Você consegue lembrar das coisas? E não tem amor pelos outros, a ponto de não lembrar de colocar essas mesmas petições diante de Deus em prol dos outros? Então, isso deve se pensar. Se alegre com a salvação, tudo é motivo de oração. Chorar com a perseguição. Sabe, queridos, nesses 15 anos de envolvimento com missões que eu tenho, né? São apenas 15 anos. Eu já passei por pelo menos 26 cidades diferentes. Eu acho pouco, porque só aqui no Brasil, né? Fora do Maranhão, apenas 10. Então, acho pouco. 2 etnias indígenas diferentes. Então, eu passei por situações diferentes, povos diferentes, culturas diferentes dentro do Brasil. Mas eu nunca sofri perseguição. Eu nunca sofri nenhum tipo de abuso. Contudo, eu precisei de muita oração.
Eu precisei, tinha problemas. E eu mesma tinha que estar todo o tempo em oração, por causa do mundo espiritual, por causa das circunstâncias. Então, acompanhar os noticiários, ver as coisas acontecer, ouvir situações de irmãos sofrendo, e ainda eu pensar, eu não tenho pelo que orar, eu não sei orar, eu não oro. Então, a minha sugestão hoje é que você comece orando, fazendo uma oração de arrependimento. Comece por aí, arrependimento. E daí Deus vai te dando as diretrizes. Porque só para lembrar, quase, a pastora já falou, vou só recapitular, quase 6.000 cristãos já foram mortos. É para nos despertar ou não? 79% só na Nigéria. Podemos lembrar das famílias devastadas. Dessas famílias devastadas. Com as perdas, com a separação de membros da família. Essa situação das meninas do Chibok, né, que aconteceu em 2014, que meninas cristãs foram raptadas, mais de 200, e ainda tem mais de 100 desaparecidas. Algumas foram encontradas, outras já foram encontradas com bebês, fruto desses abusos. Né? Muitas foram abusadas. Há relatos de que muitas dessas meninas foram usadas como bomba, foram mortas. Foram dadas em casamento pelo Boko Haram, homens desse extremismo, né? Então, quer dizer, ainda tem pessoas desaparecidas, ainda tem mães sofrendo. Isso desde 2014. 2016, uma foi encontrada na mata com um bebê, uma criança pequena. Ela não deixou o bebê, mesmo sendo fruto desse absurdo, né? Mianmar, no país, Mianmar, há fugas de cristãos. Para poupar a família, eles saem de casa. Porque se descobrirem, matam toda a família. Ou então a própria família não quer. Então eles acabam saindo de casa, mesmo que ainda no próprio país. E outros são levados para outros países. Saem de casa. Alguns permanecem ali, mas de longe, sem poder chegar perto dos seus pais, dos seus familiares. No Irã, se um cristão é preso, não precisa de julgamento. Já é condenado. Nem precisa. É pastor. Nem precisa ser julgado. É cárcere e até a morte. Na Coreia do Norte, as crianças são ensinadas na escola a denunciar os pais. Olha, se você vê, isso da Arábia Saudita também. Se você vê os seus pais com algum livro, com a Bíblia, você denuncie. Então, as crianças, eles não podem nem declarar a fé, falar para seus filhos sobre Jesus. Na China, os ataques acontecem até mesmo nos cemitérios. Já mataram? Aí, na hora do enterro, mata o resto. Os ataques são feitos nos cemitérios, nas escolas, nos hospitais. Sem falar nas inúmeras crianças que são obrigadas a se casar, são maltratadas, abusadas, usadas como bombas, enfim. Questões, muitas mulheres são abusadas na frente dos seus maridos, para afrontar, né, para causar mesmo, levar o homem a abandonar a fé, a desistir, a se viver em humilhação mesmo. Eles veem os seus filhos e as suas esposas sendo maltratados, para que ele seja obrigado a negar a fé.
Domingo passado, enquanto estávamos aqui, uma igreja na Nigéria, uma igreja católica, foi invadida e 50 pessoas morreram. Então, tem muito pelo que orar. E por como orar por esse povo? Ore pelo fortalecimento. Ore pelo fortalecimento desses irmãos, para que eles continuem o quê? Firmes no Senhor. Para que haja alívio, para que o Senhor alivie a dor. Para que eles continuem, para que eles se levantem novamente. Sabe, crianças, desculpa, é uma força de linguagem. Sabe, irmãos, eles não são coitadinhos, não. Não são. Às vezes, ai, coitadinhos. Não. Eles são tão fortes quanto nós. Nós somos o mesmo povo, nós fazemos parte desse povo. A diferença é que nós somos uma igreja livre. E eles não. Mas eles não são coitadinhos. Então, ore para que o Senhor continue dando a eles força, a alegria de servir a Ele. Sabe, Samuel Lem foi um missionário que viveu na China. E ele já está com o Senhor. E ele dizia que a perseguição era boa. Olha que loucura. Samuel Lem dizia, a perseguição é muito boa. Ela fortalece a igreja. Faz a igreja crescer. Sabe, 20 anos da vida de Samuel Lem foi preso. E ele achava aquilo o máximo, porque prendiam ele, pregava lá dentro. Soltava ele, pregava lá fora. E ele dizia para os policiais, olha, sabe, quando vocês me soltam, ou melhor, toda vez que eu volto para a igreja, sabe o que eu encontro? A igreja está maior. Olha que afronta, que coragem. A igreja está maior, a igreja está mais forte. Então, a oração que ele fazia, que ele pedia, é que em meio à perseguição, eles continuassem o quê? Firmes, amando o Senhor. Pois fora do Senhor, ele dizia, nada tem valor. E o pastor Marcos, da Portas Abertas, quando falando sobre Samuel Lem, ele disse o seguinte, Samuel Lem viveu pouco, morreu cedo, por causa do que ele vivia, né? Sabe qual foi o pouco? Ele morreu com 88 anos. Foi pouco. São coisas para a gente pensar. Samuel Lem dizia o seguinte, preso não é aquele que vive em Cristo. Presos são aqueles que vivem sem Cristo. Ele era um homem livre, muito embora preso, perseguido, ele era livre. Ele dizia o seguinte, que presos são aqueles que vivem presos nos cartões de créditos, presos no emprego e no desemprego, preso em sonhos e na falta de capacidade de realizar, preso no medo, medo de ser julgado, preso no medo da escassez, no medo do amanhã, no medo de sofrer. Mas em Cristo há liberdade. Aleluia, glória a Deus. Como nós aprendemos com os nossos irmãos. Como nós aprendemos, né, com esse povo que é forte no Senhor. Portanto, ore. Ore por esse fortalecimento. Pelo Senhor, pela salvação dos perseguidores. Eu acho que nós somos a pessoa mais certa, né, para orar pelos perseguidores. Muito embora eles devem orar, como cristãos eles oram, mas nós podemos orar por esses perseguidores, por esses ditadores, e orar pelo nosso Brasil.
para que ele também não precise, não tenha que passar por essa perseguição para se fortalecer, para buscar o Senhor, para amar mais o Senhor. Então, nós temos que orar, e orar, e orar. Paulo, esse mesmo apóstolo da Bíblia, ele se dedicava na oração pela igreja. E as cartas falam sobre isso. Ele se dedicava a orar e era incessantemente, era todos os dias. E ele mesmo fala, Romanos 1:9, diz que ele orava pelos irmãos de Roma, incessantemente. Ele orava pela igreja de Filipenses 1:3 e 4. Ele orava pela igreja de Colossenses 9:12. Tessalônica, 1 Tessalonicenses 1:2. E a segunda carta também, 1:3. E ele orava por Timóteo, 2 Timóteo 1:3. Paulo era um homem de oração. E ele amava e orava pelas igrejas. Quem foi o modelo de oração para Paulo? Jesus. Ele disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Imagino que até na oração, Paulo se dedicava a olhar para Jesus. E ele orava. Nós também podemos nos envolver com missões orando. Mas também nós podemos nos envolver. Sabemos que estamos envolvidos com missões quando o nosso coração é inclinado para contribuir. E aqui nós precisamos aprender algumas coisas. Alguns tabus precisam ser quebrados. Primeiro é que quem inclina o coração para isso é o Senhor. E quem te dá condições para fazer essa contribuição é também o Senhor. Então não tem por que estar preocupado com relação a essas coisas. E outro problema aqui que eu vejo em alguns irmãos é a questão do valor. E muitos cristãos dizem assim: eu não vou contribuir porque eu só posso dar um pouquinho. Assim, dizem que contribuir porque não dá, é pouco, muito pouco, para me dar só um pouco. E aí o que acontece? Por não dar nem um pouco, eles não dão por não dar muito, não dão nem um pouco. Por querer dar muito, acabam que nem um pouco. Quando, na verdade, o pensamento devia ser que o de pouquinho, lembra da questão da galinha, né? Porque não pensar no muitos dando pouco, vai dar muito. Então, são questões assim que algumas pessoas colocam: o missionário vai ver e vai pensar, o que ele vai pensar de mim? Irmãos, não é ele que vai pensar, não é ele que tem que pensar. Somos nós mesmos que contribuímos, que temos que pensar. E é Deus que nos move a isso. Sabe, durante esses anos, vivendo como missionária, vivendo pela fé, Deus nunca deixou faltar nada. E Ele não deixa, porque é promessa dEle. Quando falta de um lado, Ele supre de outro. Quando alguém deixa de contribuir, outro contribui. Então, é uma coisa assim que alguns devem... não posso dar, vai pensar, tal. E nós não pensamos nada disso. Missionário, eu falo como missionária. Nós não temos esse direito, de dizer assim: me deu só esse tanto e está lá no restaurante caro fazendo... Não, irmãos.
Cada um é responsável pela sua própria vida, cada um sabe como vive. E Deus, Ele não exige coisas absurdas de nós. Não. Ele usa aquilo que você tem para dar, para contribuir ao missionário. Ele te abençoa e abençoa o missionário com aquela quantidade que ele deu. Quantas vezes um missionário deixa de fazer uma refeição porque falta R$2? Não, eu estou... Quantas vezes um missionário vai a pé de um lugar para outro, onde poderia pegar um transporte, porque falta R$5 para a passagem? Então, R$2 não é uma oferta? R$5 não é uma oferta válida? Sim. Aqui mesmo, eu estava aqui no João de Deus, visitando meus parentes, e meu irmão não é cristão ainda. Ele me deu, pega R$10 aí. E aí eu disse, tá, não, meu irmão não precisa, eu tá também precisando e tal. Eu disse, não, meu irmão, fica com Deus. Menina, pega esse, eu não tenho mais nada aqui para me te dar, pega esses R$10 aí. Eles são preocupados comigo, né, por causa da forma como eu vivo. Aí eu disse, amém. E sabe quando é a passagem daqui para Rosário? É R$10. Então, assim, sabe, Deus, Ele cuida. Ele cuida das pessoas, Ele cuida dos seus filhos, Ele cuida de cada um dos seus. E aí você pensa, achando que a gente vai falar, não, só R$2. O que era que eu tinha antes daqueles R$2? Nada. Então, eu não estou no lucro. Sabe, são pensamentos que os irmãos devem ter. Contribuir não é só com 50, 100, 1000, não. Se puder, amém. Tem gente que pode, tem gente que pode e não dá. Tem gente que pode e dá. Mas Deus usa você com o pouco que você tem. E Ele inclina o coração para fazer. É Ele que inclina o coração. Porque é o Senhor que sonda os nossos corações. E Ele sabe das nossas motivações. Falei demais aqui que me perdi. Então, procure se informar sobre missionários. Converse com a pastora Gabi, ou até mesmo nos sites. Veja a seriedade que é o trabalho missionário. Se informe sobre a necessidade de missionários, agências missionárias. Veja como você pode ajudar. Ligue para um missionário. Aqui nós temos missionários, não só eu, né? Temos o Mariano e a Natália. Quantos irmãos conversam com eles no privado? Não precisa levantar a mão. Que já perguntaram, como é que vocês estão aí? O que vocês estão precisando? Será que temos feito isso? E quando eu estava fazendo aqui, preparando para falar sobre isso, eu peguei, vou começar por mim, né? Disse, Natália, e aí, como é que você está? Eu ouvi e tal, que você estava fazendo coisas médicas e tal. Deus incomoda. E nós temos que nos envolver. Às vezes, não contribuindo. Por isso é que eu gastei mais tempo falando sobre a oração. Porque muitas vezes, você não é aquele que vai dar em espécie. Mas você é aquele que move o coração de Deus para tocar naqueles que podem fazer. Mas nós, quanto igrejas, quanto irmãos, devemos nos envolver, nos incomodar com esses irmãos. Orar, buscar e contribuir. Nós temos também o pastor Edenilson, pastora Érica, que estão indo para a República Dominicana como missionários, vão morar lá com 2 filhas.
uma já entrando na universidade. Mas tem várias agências missionárias. Se você contribuir com uma dessas agências missionárias, eles mesmos, Deus dá sabedoria para que eles distribuem para onde precisa mais. Eles sabem onde tem um missionário que mais precisa, então eles fazem essa distribuição. E nós temos várias agências missionárias. Temos a UEC, a JUVEP, a JOCUM, a MCM, MEAP, MEIB, Novas Tribos, a PEC e várias outras. E hoje nós temos as redes sociais. Hoje nós temos como saber mais, como se envolver mais com esses missionários, com essas agências. Então, seja um contribuinte. Não só orando, mas ore com Deus e veja quanto que você pode fazer, quanto que você pode doar. Eu tenho uma amiga intercessora lá de São Paulo. Ela, assim como quando eu entrei para a agência, para a PEC, mesmo de tempo integral, ela me chamou e disse assim: Nira, eu ainda não posso te ajudar com ofertas, mas eu vou orar, porque eu contribuo com o irmão fulano, amigo, né, colegas também da missão, e eu não posso ainda contribuir, mas eu vou orar. E ela é uma intercessora mesmo. Só que depois de um ano e meio, mais ou menos, ela disse: olha, agora Deus falou no meu coração. Agora Deus falou no meu coração é boa, né? Não é isso, no sentido de que agora não. O que eu quero dizer, Deus confirmou em quanto que eu devo contribuir. Não só orar, mas agora eu vou contribuir. E para ela, como ela entende, ela sabe daquilo que eu já falei aqui, que a quantidade não é. Ela disse: olha, eu vou contribuir todo mês com você com R$30. Por isso que eu estou falando o valor. Amém, irmã? Que bênção! Que maravilha! E todo mês ela contribui com R$30. E ora. E ela está orando pela IBR. Porque os meus intercessores, por onde eu vou, eu falo: olha, eu estou acontecendo isso, eu estou indo para tal lugar, eu estou fazendo tal trabalho, eu vou fazer isso. Então, coloco diante deles. Tem intercessores lá em Portugal. Então, a gente vai movendo os irmãos para aquilo que nós estamos fazendo. E é Deus que inclina o coração dos irmãos. Aqui na igreja também eu tenho pessoas que contribuem comigo. E a igreja IBR é uma mantenedora fiel. Então, irmãos, vocês vejam, dá para abençoar? Dá. Dá para ser fiel ao Senhor, contribuindo com missões? Dá. Mas talvez você diga assim: olha, só orar, não. Só contribuir também não. Deus está aquecendo o meu coração para ir, para fazer missões. Se essa igreja é uma igreja missionária, eu acredito que vai sair mais missionários. Essa igreja é um celeiro de missões. Vocês não acreditam nisso? Pode levantar-se mais missionários, sim. E aí você diz assim: ah, isso aí é difícil. Para mim, não. Irmãos, isso aí, sabe, não dá. É muito difícil, porque tem que chegar naquele lugar tal, e aí já vou chegar a pregar e fazer. Quem diz que é assim? Quem diz que a gente chega no lugar e coloca lá algum palanque e pré e diz: olha, se você não se converter? Não é assim. Fazer missões não é isso. Ser missionário não é isso. Falar de Jesus não é assim. E é Ele quem coloca amor.
em nosso coração. Ele que inclina, coloca um povo, uma língua, uma nação, um lugar, uma comunidade específica. É Ele que inclina o nosso coração para fazer. Ele faz. A direção é dele, as estratégias vêm dele, o fazer. Isso o próprio Paulo diz em uma outra carta, né, que tanto porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Isso está em Filipenses 2,13. É Deus. É Deus que move e que te conduz aí a fazer a obra. E ir a algum lugar, como eu já falei, não é só chegar e não, é conquistar. É entrar, ganhar a simpatia das pessoas. É muitas vezes só ouvir. Quantas vezes eu chego diante de pessoas e eles dizem assim, eu gosto de conversar com você. E eu, que legal, eu não falo nada. E eu não falo que eu... tímida, calada, não sou de muito, vocês sabem, que eu não sou de... E aí, chegar e puxar assunto e falar. Não, vocês não me veem assim, porque eu não é a minha personalidade, não é o meu jeito de ser. Mas por que Deus me escolheu? Que Ele tem as suas maneiras de fazer as coisas. Ele só quer um coração disposto. Ele só quer um coração que ame, que se dispõe a ir, a fazer. E muitas vezes Ele usa os seus dons e talentos. Chega lá, vocês já ouviram falar muitas vezes, né? Eu vou estudar, que é para eu poder entrar num país. A profissão muitas vezes é uma porta de entrada. Porque, na verdade, vai ser necessário para se manter, para chegar, para se envolver. E aí, assim é que ele vai ganhando, conquistando o espaço, conquistando as pessoas. É chegar no lugar e ver a realidade, a necessidade. Ver, olha o capim ali do vizinho, está alto, eu vou lá e capinar. É isso. É muitas vezes tirar piolho. Nunca me esqueci dessa imagem das missionárias lá na Índia, as missionárias da igreja da Lagoinha, muitos anos atrás, foram cuidar de meninas. Essas meninas que são vendidas, e eles resgatavam. Inclusive, existe o Ministério Meninas dos Olhos de Deus, trabalha também com isso, resgate de meninas. E as missionárias encontravam as menininhas com a cabeça cheia de piolho. E elas diziam que ficavam com as mãos cansadas de tanto matar piolho. E eu digo, olha, banhava aí, shampoo. Precisa. Contribuição para shampoos e sabonetes para banhar essas meninas. São doações, são ofertas dos irmãos. E as missionárias muitas vão para lá para isso. É ajudar dentro daquilo que as irmãs estão fazendo. O que elas fazem? O que as pessoas vivem? Vivem do quê? Você vai e faz. Quando chegar a oportunidade de falar de Jesus, mesmo que elas se zanguem, elas não vão mais ter como te repudiar, te expulsar, porque você já ganhou o coração. E é assim. Então, leva tempo para fazer as coisas. Não é chegar e... Não. É conquista, é amor. E o Espírito Santo de Deus é quem faz a obra. Arrependimento, salvação. É necessário apenas se dispor. Muitas vezes você que tem uma profissão... quem sabe Deus não vai te levar para um desses países aí como engenheiro, para levantar essas igrejas, essas casas que foram devastadas.
médicos, enfermeiros para cuidar, terapeutas. A Portas Abertas Trabalha foi mostrado aqui, que eles estão trabalhando para ajudar as pessoas no tratamento pós-traumático. São pessoas especializadas, capacitadas. E Deus, Ele quer levantar missionários. Não é só aquele que prega bonito, não. É aquele que faz algo em prol do outro, com amor. Um dos primeiros missionários que chegou aqui no Brasil foi Robert Callen, em 1855. Ele era um médico e farmacêutico. Nesse mesmo período, Hudson Taylor foi também levado para a China como médico. E em 1793, William Carey, considerado o pai das missões modernas, entrou na Índia como sapateiro profissional. E a ponto dele ser chamado pai das missões modernas, foi o homem que mais trabalhou em tradução da Bíblia. Foi William Carey. Mas ele servia a comunidade. Então, Deus, Ele conta com você, com seus dons, com seus talentos, com o seu coração disposto. Amém? E quais os resultados desse envolvimento com missões? Orando, e contribuindo e indo. Vidas transformadas. O reino de Deus estabelecido. Gratidão no coração das pessoas. E o galardão no céu. Nós temos essa esperança de ver. Quantas vezes quando eu volto nos lugares por onde eu passei, irmã, olha, lembra eu era aquela menina pequenininha. Pois é, ela que é a professora agora. Ela que é a líder do ministério infantil. Porque ela se espelhou em você. Ela era uma criança. Quando a gente volta nos lugares, as pessoas, irmã, muito obrigado. Porque aquele dia você falou aquilo e Deus me despertou para missões. Hoje eu estou fazendo isso. Hoje eu estou com os jovens, hoje eu estou com os adolescentes, hoje eu estou fazendo missões. Vale a pena se envolver. Vale a pena contribuir. Vale a pena ser luz. Então diga assim, pensando naquilo que eu falei no início, estou envolvido com missões? Sim. Pesquise. Faça uma lista dos povos para orar, pastores e líderes, e ore. Prepare um cofre. Seja com R$1 por dia ou por semana. No final do mês, envia para um missionário ou para uma agência missionária. Se organize. Não precisa muito. Todo dia ou toda semana você vai preparando um cofre. No final do mês, você assumindo o seu compromisso diante de Deus, envie. Então, peça a direção de Deus para a obra do Senhor, seja aqui ou em outro lugar. E assim você estará envolvido com missões. Amém? Então, vamos orar? Pai, nós te damos graças. Te damos graças, Senhor, porque hoje o Senhor escolheu esse dia para lembrarmos. Mas diante do Senhor não queremos ser lembrados apenas nesse dia. Não queremos, ó Deus,
sermos despertados emocionalmente apenas quando alguém apresenta algo, apenas quando eu vejo um documentário, um vídeo. Eu não quero ser despertado assim, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a nos envolvermos mais com a obra missionária, com os povos do Senhor. Somos o mesmo povo, somos o teu povo e queremos, ó Deus, levantar as mãos em gratidão ao Senhor, porque um dia fomos resgatados, um dia fomos libertos, fomos transformados. E o Senhor nos move nessa noite para orarmos por aqueles que ainda virão a Ti e por aqueles que estão contigo, mas não têm liberdade de Te louvar, de Te cultuar, Senhor. Mas os corações deles são alegres diante do Senhor. Oh Deus, envolve-nos, ó Pai, envolve-nos, ó Deus, nesse ministério, indo, contribuindo e orando. Desperta-nos, ó Deus, nas noites, nas manhãs, nas madrugadas, nas tardes. Nos desperta para orar. Faça-nos lembrar do Senhor, faça-nos lembrar daquilo que está em teu coração, daquilo que interessa ao Senhor, daquilo que o Senhor quer de nós. Em nome de Jesus, desperta-nos, ó Deus, para contribuir. Ó Deus, mostra-nos, ó Pai, com quem devemos ajudar, com quem devemos nos mover para ajudar. Oh Deus, e move nosso coração com um valor a ser dado. Oh Deus, seja com roupas, com mantimentos, algo que precisa, meu Pai, ser feito em prol dos povos, dos missionários, que precisam, Senhor, muitas vezes de um medicamento, de um alimento. Senhor, nos move a fazer a Tua obra, a missão do Senhor, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quando nós oramos, quando contribuímos, nós estamos indo, e quando nós formos, ó Deus, nos usa com sabedoria, com graça, com alegria, com bondade. Levanta neste lugar, Senhor, homens e mulheres com coração na obra do Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus, toda a honra, toda a glória seja dado a Ele. E fotógrafo, senta aí, amado, senta aí, rapidinho, vamos terminar. Eu disse para vocês que hoje era uma noite especial. Se acalme. Ninguém vai dormir 10 horas, eu tenho certeza. Ô, fotógrafa, tira aí uma foto aí, fotógrafa, pra gente fazer aqui hashtag DIP 2022. Tá bom aí? Pode sentar, amado, senta. Vamos, Nira, fica aí, Nira. Agora tu vai cair. Amém, glória a Deus. Amados, para encerrar, nós vamos botar os avisos da semana e depois nós vamos estar dando a bênção apostólica e dando um tempo, né, uma pausa no culto. Amém? E o culto continua em casa. Amém, glória a Deus. O culto continua durante a semana. É isso. Touca, turbante, os avisos da semana, amém? Culto de ensino às terças. Olha, quem ainda não fez seu pedido da revista, corra, senão eu vou cancelar. É porque tem um prazo, gente, para chegar, é só 15 dias, ou menos, sei lá. Oração, né? O plano de leitura semanal, amém? De segunda a domingo. Quem está atrasado, se atualize. Sessão do amor, todo primeiro domingo do mês.
Se você tiver condição, traga uma caixa. Se não, traga só 1 quilo de alimento. Amém? Às quintas, sextas e sábado acontecem as células nos lares. Amém? Próximo sábado nós vamos ter a ação solidária no Socorrão. Agora é dividido por célula. E essa célula de sábado agora é a visão de águia. Muito bem. Só não vou pedir bis porque vocês estão com sono. Com fome, né? E aí nós temos o Pix da irmã Maria José. Levanta a mão, Maria José, para quem quiser contribuir financeiramente. Amém? Glória a Deus. Acelera o processo, amigo. Mas Deus tem suprido, né? Multiplicado cada centavo. Glória a Deus. Próximo culto, sábado, né? Às 18 horas com a Verônica e companhia. Cadê os jovens dessa igreja? Minha célula foi melhor. Não, gente. Brincando. Vocês sabem que eu gosto de brincar. Então, domingo, oração para toda a igreja. Nossa, 5 horas aqui fica um exército de gente orando. Só 2. Tenha misericórdia, Senhor. Desperta esse povo, meu Deus. E culto de celebração, próximo domingo, com o pastor Jesse, voltando aí de uma férias, né? Passou 2 semanas. Não foi, gente? 2 semanas, né? 2 finais de semana que ele não aparece. Gente, dá um desconto. A primeira semana estava doente. Agora. Hoje, não sei. E o dia do pastor, né? Mas estou aberta a presente, se quiserem. Não gosto não, mas bem-vindo. Vamos lá, gente. O que mais? Vocês estão me apressando para terminar. O que mais? Sim, no próximo domingo, a gente vai ter uma participação especial com as crianças, tá bom? As mães, os pais, não deixem em casa, gente. Eles ensaiaram aí, já está com uns 3 finais de semana ensaiando essa música aí, né? Essa apresentação para os pastores. E aí a gente não foi possível apresentar hoje, devido ao pastor não estar conosco, né? E também por causa do DIP, né? Vocês viram aí que tomou muito tempo desculpa pelo horário, mas é como eu falei, o DIP ele precisa ser um dia inteiro, só para a gente abordar a causa dos irmãos da igreja perseguida. Quem sabe um dia a gente consegue, né? Já pensou? Ano que vem, passei o dia todo aqui orando. Amém, glória a Deus, aleluia. E vamos ficar de pé, que o pastor José já se levantou. Quando ele se levanta, você já sabe. Amém? A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Uma semana de vitória para nós. Glória a Deus. E possamos continuar o culto em nossos lares.